Michele, surge aqui a possibilidade da instalação de cidades provisórias que podem ser montadas para atender as pessoas que estão desabrigadas nesse momento. Bom dia para você. O que você traz de informação para a gente? Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Essa possibilidade das cidades provisórias e também das casas provisórias, né? São diversas possibilidades que estão surgindo, também um plano específico para aluguel sem custos, tudo isso porque tem muitas pessoas em abrigos. Eu já queria justamente puxar por isso, porque ontem a cidade de Canoas ela chegou à marca de 100 mil pessoas em abrigos, seja abrigos oficiais ou abrigos voluntários aqui do município. Vale lembrar também que entre esse número de 100 mil pessoas, tem pessoas que são habitantes de Eldorado, tem algumas pessoas que são habitantes de Porto Alegre também, mas muitos canoenses mesmo. Afinal, Canoas foi um dos municípios mais afetados do nosso estado por conta desses alagamentos. Michele, E para a gente ter esse uma é um ideia de aspecto proporção. Hoje eu tô importante. assim interrompendo todo mundo, você desculpa. Mas só para a gente conseguir ter uma noção. Megalha é você? Desculpa, pensei alto. Para a gente conseguir ter uma noção, você falando em 100 mil pessoas que estão fora de casa, desalojadas ou abrigadas, né, em pontos específicos aí, ginásios. Canoas, a população, segundo dados de 2020, é de 348 mil moradores. Uhum. São 348 mil moradores numa cidade, normalmente, vivendo ali, e agora são 100 mil. É um terço, né? Um pouco menos de um terço da cidade toda que está fora de casa, está tendo que se abrigar, precisando de ajuda para se abrigar, né, Michele? Me desculpa pela interrupção. Imagina, interrupção super válida até para dar uma dimensão do que foi, do que está sendo tudo isso para o município de Canoas. Vale lembrar, né? Esse é um dado oficial divulgado pela prefeitura. Tem muitas famílias que não preencheram ainda o cadastro de que estão recebendo nas suas casas outras famílias. Então, o número de impactados, de afetados, ele é muito superior. E aí você pode colocar até mais do que um terço da população de Canoas. Mais uma vez, um dos municípios mais afetados aqui, tem unidades básicas de saúde afetadas, escolas também. As escolas que não foram afetadas estão servindo de abrigo, e isso é outro tema que também está sendo muito debatido por aqui, porque qual é a situação? A Ubra, por exemplo, para citar aqui um exemplo bem forte aqui de Canoas, é um dos principais abrigos do estado. Porém, é um abrigo que não vai ser abrigo para sempre. E está enfrentando dentro da Ubra problemas de uma pequena cidade num local considerado pequeno para 6.500 pessoas. A Ubra aqui, o campus da Universidade Luterana do Brasil, ele é enorme, mas considerando que é uma pequena cidade dentro dele, tem todos os problemas de uma cidade, só que num grau menor, digamos assim, mas ainda com aquele ambiente de desespero, das pessoas querendo voltar para suas casas, das pessoas com a incerteza, com a instabilidade, muitas pessoas lidando com o luto também. Então, tudo isso está sendo visto nesses abrigos, e a Ubra ela consegue, de certa forma, servir como um exemplo para isso, no sentido de pensar alternativas, e também por isso o vice-governador do estado, o Gabriel Souza, ele esteve na Ubra com o prefeito Jairo Jorge nessa semana, para avaliar essas possibilidades, porque já se pensa por aqui em realocar alguns abrigados para alguns lugares específicos, tentando dar privacidade para algumas famílias, tentando dar um melhor conforto e também, ao mesmo tempo, tentando viabilizar o futuro dessas instituições. No caso da Ubra, mas também, por exemplo, de uma escola municipal. Quando voltar às aulas, não vai dar mais para ter uma família em determinadas salas. Então, tudo isso está sendo pensado e debatido em Canoas. Até ontem mesmo, eu conversava com o prefeito Jairo Jorge aqui em Canoas, e esse foi um dos principais aspectos destacados, para que essas pessoas elas consigam ir para determinados lugares, e claro, quando a água baixar também começam a voltar para suas casas, mas esse está sendo um debate bem forte por aqui. Perfeito. Com isso a gente fazer a limpeza e a retirada. Nós vamos ter um cenário de guerra, é importante entender isso. Casas destruídas, casas afetadas, pessoas vão perder tudo que tem dentro da casa, ou perder tudo que tem. Então nós precisamos ter uma ação, e a Prefeitura vai colocar, é a maior força-tarefa que a Prefeitura já montou. Isso vai exigir em torno de 85 a 90 milhões de investimentos, porque nós vamos ter que tirar esses resíduos, levar para lugares destinados com segurança, porque é a questão ambiental,
tudo isso faz parte desse trabalho. Então, um esforço de retirada, de colocação em locais que não prejudiquem o meio ambiente e que possa retomar a vida da cidade. Então, primeiro, baixa a água, estamos trabalhando simultaneamente para os motores, para retirar as águas, e junto com isso, a partir de segunda, terça-feira, com as equipes, 40 equipes vão trabalhar simultaneamente para que a gente possa retirar o lixo. A gente ouviu aí o Jairo Jorge falando sobre um dos aspectos que a gente já ia destacar, que é a parte da limpeza. A gente conversava aqui sobre os abrigados que serão realocados, e ele destacava agora sobre a limpeza. Vale lembrar, ontem teve já uma bomba sendo instalada no bairro Matias Velho para que fosse justamente feita essa vazão da água que está lá represada no bairro, um dos bairros mais afetados da cidade, e hoje já vai ter também uma bomba sendo instalada no bairro Rio Branco, que também foi bastante afetado, para poder dar vazão a essa água, e por isso o prefeito Jorge ele falou a respeito da limpeza e citou segunda-feira, porque eles já estão começando esse trabalho para poder tirar essa água das casas das pessoas e dos bairros mais afetados de Canoas. Michele, sua casa ainda na mesma condição, né? Você não consegue voltar para o seu prédio. Não consigo. A última atualização que eu tive é que a água está na cintura, e até eu moro em cima do... Mas faz um tempo já, talvez tenha baixado. Mas assim, eu moro em cima de um lugar em que ficam os Correios. E aí até teve um saque nos Correios. O meu prédio está seguro, mas tem essa preocupação também, né, das pessoas. Por isso até muitas pessoas não deixaram suas casas com medo de saques, com medo que tivessem o pouco que tem, às vezes, roubado, né? Então tem todo esse detalhe também, mas eu não tenho uma atualização, assim, de como é que tá a minha casa. A casa da minha sogra, assim, a água ficou somente com o teto aparecendo, assim. Então ela perdeu tudo de fato, assim, isso é uma certeza que a gente viu as imagens, e agora essa água vai começar a ser liberada, né, desses locais, desses bairros, para que as pessoas possam retomar suas vidas. Tem alguns clichês que a gente tenta evitar no jornalismo, que o prefeito acabou de citar e que nesse caso cabe, porque quando você observa as imagens, parece mesmo um cenário de guerra, né? Onde a água já baixou, parece que caiu uma bomba mesmo. Os imóveis, muitos imóveis não conseguiram, não aguentaram, as paredes vieram abaixo, o que tinha de móvel virou entulho, virou lixo. Então é o tipo de expressão que a gente evita usar, mas que nesse caso cabe, né? E você vê o que a Michele está dizendo. A água na altura da cintura do prédio dela, né? No primeiro andar ali, ou no térreo do prédio onde ela mora, e não sabe como é que está a situação dentro da casa dela. É de filme numa realidade distópica, né? Num futuro distópico. Parece isso. E a demora para essa água baixar, demais, né, gente? Isso impressiona muito. Acho que teve a força de um tsunami, porque a gente viu a força da água arrastando tudo, arrastando poste, árvore, casas, carros, tudo que tinha pela frente. E agora, com águas mais calmas, um pouquinho mais baixas, a gente vai se revelando esse cenário sobre o qual a gente está falando. Michele, me impressiona demais. Você está trabalhando o tempo todo, relatando a dificuldade, a sua e das demais pessoas, mas sempre falando dos outros, né, das outras pessoas, se colocando sempre na posição de, claro, jornalista que traz o relato, contando um pouco da sua experiência, mas dizendo, olha, eu pelo menos estou em segurança, não é? Mas me admira muito a sua serenidade para falar da sua própria situação, que você continua fora de casa, né? Então, parabéns por essa serenidade, se é que é possível num momento como esse, conte muito com a gente também, bom trabalho para você, tá bom? Muito obrigada. Até conversando com colegas aqui na formação, a gente entende que a gente não é notícia, né? E acaba que nesse momento todo mundo é um pouco notícia, porque todo mundo está sendo afetado de alguma forma. Mas eu acho que também vale ressaltar que o que eu faço, o que meus colegas fazem, o que vocês fazem, também é ajudar, porque a informação ela também ajuda as pessoas. A gente às vezes acha que somente a doação, ou uma marmita, ou uma roupa, que é muito bom, ajuda, mas também a informação ajuda muito as pessoas e salva muitas vidas também, então a gente vai nesse ritmo. Perfeito. Simone, nossa ouvinte de São Paulo, falando, gente, manda um beijo para Michele, todo dia eu ouço a voz dela e fico aqui com a minha embargada, queria dar um abraço porque ela está sendo muito profissional, e é verdade, tem toda a razão a Simone, e eu transmito aqui o recado dela e um beijo para você, tá bom, Michele? Um beijo para ela, um beijo para vocês também.
Agora, tenta mudar essa roupa, porque todo dia você com a mesma roupa, brincadeira, gente. É que a Michelle relatou pra gente que essa dificuldade, não tem roupa, não tem opção pra entrar no ar, né, e trazer, então foi só uma brincadeirinha, tá, Michelle? Um beijo pra você, bom trabalho, até a próxima. Beijo, bom trabalho.